O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. No Evangelho de hoje, nós ouvimos esta belíssima parábola contada por Jesus Cristo. Eu me encanto diante desta parábola, porque de fato ela é maravilhosa quanto à estratégica da ação evangelizadora de Jesus Cristo. A princípio poderíamos olhar que Jesus teria motivos para desanimar em relação à sua ação evangelizadora, ou seja, ao seu projeto de trabalho rumo à salvação da humanidade. Mas Jesus não olha desta forma. Até mesmo Jesus se diferencia de nós, porque nós, pregadores ou líderes que temos um compromisso de levar a palavra às pessoas, olhamos muito de imediato aquilo que nós semeamos, aquilo que nós fazemos, e queremos, a princípio, já resultados em relação ao nosso trabalho. E Jesus vem dar uma resposta quanto a isto. Ele não está preocupado com o crescimento da semente tão de imediato. Para Deus, tudo há um tempo. E encontramos uma passagem que diz muito bem em relação ao tempo, o tempo de Deus e o tempo que nós temos debaixo também deste céu. E desta forma, Jesus também assim agia. Lá em Eclesiastes 3, do versículo 1 em diante, vem dizer: para tudo há um momento, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que linda passagem! E vem ilustrar o tempo de Jesus. Deus não está preocupado como nós estamos preocupados com o imediatismo. O que Deus quer em nós é a nossa salvação, mas Ele respeita em nós o nosso tempo. Semente esta que Jesus vem hoje dizer que o semeador semeia. Em primeiro lugar, algumas sementes caem à beira do caminho. Os pássaros comem. Outras sementes em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes até brotam, mas não tem consistência a raiz. E a outra semente é a semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos sufocam a semente. Por fim, na parábola Jesus vem dizer: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Pergunto para você, no dia de hoje, que tipo de semente você está sendo? Você poderia fazer esta pergunta para uma outra pessoa. Ou poderíamos deixar mais amplo
em relação a esta pergunta, mas a pergunta é para mim. A pergunta é para você que nesse momento está nos escutando. Que tipo de semente é a palavra de Deus na sua vida? Ou melhor ainda, que tipo de semente você está sendo em relação à palavra de Deus? Você está numa terra fértil, onde tem todo um potencial para produzir? Ou você se equipara a estas sementes que caíram no espinho, à beira do caminho, sobre as pedras e assim por diante? Por fim, te digo uma coisa. Vejo que isto é muito importante para refletirmos no dia de hoje. Esta parábola da semente que Jesus conta, olhando outras passagens da Sagrada Escritura, particularmente as palavras de Jesus, nós encontramos em Mateus 7, 24 ao 30, uma outra parábola contada por Jesus, aonde ele também faz estes mesmos questionamentos, dizendo que aquele que ouve a sua palavra e é sábio, inteligente, constrói a casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, todas as intempéries possíveis da natureza e não destruirão e não levarão esta casa, porque ela está construída sobre a rocha. Ao contrário, aquele que age com suas próprias forças é autossuficiente na caminhada. Pode estar construindo a casa sobre a areia. Qualquer vento, qualquer tempestade levará à ruína a sua casa. Da mesma forma, a parábola contada por Jesus no dia de hoje nos faz também pensar um pouco mais sobre a nossa vida. Que tipo de semente estou sendo? A semente lançada em terra boa? Ou aquelas sementes que não terão possibilidade de produzir? Isto quer dizer o seguinte: não deixemos com que a nossa vida seja levada ou vivida superficialmente. Façamos da nossa vida ser produtiva, ser uma vida solidificada em Jesus Cristo, que é a verdadeira semente. E ao mesmo tempo, que esta semente seja também a palavra de Deus lançada no nosso coração e que possa produzir muitos frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus